Qual é a comissão no salão? Paga passagem? Desconta profissional? Desconta cartão? Desconta descartável? Quanto ganha um profissional trabalhando aí um mês mais ou menos? Essa é a pergunta que a maioria dos profissionais de beleza fazem quando estão buscando colocação em algum salão de beleza. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Bruno Clark, eu sou gestor de salão aqui no Rio de Janeiro, de um grande salão, há mais de 16 anos, e eu ajudo profissionais da beleza a impulsionar as suas carreiras, encurtando o caminho para poder atingir a sua liberdade financeira, o seu objetivo, as suas metas e se tornarem grandes profissionais. E nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre remuneração e comissionamento de profissionais da beleza, né? Então vamos lá. Então, já para ajudar a impulsionar esse vídeo, chegar a mais pessoas e me motivar também a produzir mais vídeos, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu prometo que, tendo bastante visualização, eu vou fazer pelo menos um vídeo por semana. Tá? Isso, quando eu comecei lá atrás, há 16 anos, a empreender nessa área de beleza, eu queria muito ter esses conteúdos que eu estou te dando aqui de graça e não tinha. Então, se puder dar essa força aí para o nosso mercado poder crescer cada vez mais, ser cada vez mais bem visto e sermos mais competitivos, né, mais eficientes e atingir nossos objetivos. No vídeo anterior, se você não assistiu, pode olhar aí no meu canal, eu falei sobre como entrar em um salão de beleza e como se vender, né, para um salão de beleza. Como enviar a mensagem para o gestor do salão, como se apresentar, o que você tem que ter para você sair na frente da maioria dos profissionais quando pedem uma oportunidade de emprego em determinado salão. Tá? Então, se você quiser ver esse conteúdo aí, dá uma olhadinha no outro vídeo depois. Então, vamos lá. Falando aqui de remuneração, né? Os profissionais, a gente quer sempre tudo para ontem, né? A gente quer ganhar o dinheiro, a gente quer saber quanto que a gente vai ganhar, a gente quer saber de percentual e a gente fica, às vezes, com um pensamento muito fechado em relação a isso, né? Porque antigamente existia uma norma, vamos dizer assim, né? Profissional de beleza, 50%, né? E aí era tudo feito de uma maneira errada e quando veio a lei do salão parceiro, isso foi se ajustando e a gente vê que tem salões hoje em dia que pagam a partir de 30%, tem salão que paga, e vai subindo, né? Tem salão que paga até 70%, tá? Mas cada um no seu cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Cada salão tem as suas características de custo, de ocupação e de operação, né? Você não pode comparar um salão em um shopping center de altíssimo nível com um salãozinho menor numa casinha escondida que atende um público ali que vai especificamente para aquele profissional, né? Então, a gente tem que saber estabelecer. E também o profissional que está começando, que não tem nenhuma cliente, com um profissional já consagrado, reconhecido, com uma cartela enorme de clientes, ele vai ter uma comissão diferenciada. Todo profissional, na hora que chega para a gente, né, aqui falando da minha experiência, eles perguntam, a principal pergunta, quanto é a comissão? E dependendo do profissional, a gente não fala nem o percentual, a gente fala o valor financeiro de quanto a pessoa vai ganhar. Porque essa questão da comissão, ela é muito complexa. Não vou entrar muito na complexidade disso, porque senão esse vídeo vai ficar com bem mais de 1 hora, tá? O que eu quero falar é o seguinte, principalmente você que está começando, você não tem que procurar, tá? É a minha opinião, tá? Se eu fosse profissional, eu ia me preocupar com quanto que eu vou ganhar naquele início para conseguir me sustentar, obviamente, ter um sustento ali no início da minha carreira e a perspectiva que eu tenho naquele estabelecimento para poder atingir os meus objetivos, né? Sejam eles quais forem. No caso, estou falando aqui para quem quer ter um objetivo de uma performance mais elevada.
Porque a gente, por exemplo, é muito comum, por exemplo, as manicures chegarem e serem muito taxativas. Ah, não, mas eu quero ganhar 50%. Então, a gente já entrevistou várias manicures que chegavam no salão e vinham de outro salão, falavam que ganhavam 50%. E eu perguntava, tá bom, quanto você ganha para fazer um pé e mão? Aí a manicure falava, R$ 12 ou R$ 20. Ah, tá bom, o pé e mão lá é R$ 40, aí você ganha 20, que é 50%. E se eu te oferecer que para você ganhar de cada pé e mão, você ganhar R$ 25 ou R$ 30? A manicure, nossa, é ótimo. Tá, e se eu te disser que esse pé e mão custa R$ 100, mas você vai ganhar R$ 28 ou R$ 30? Aí a manicure, não, mas aí não é 50%. Pois é, mas o que o salão precisa fazer ou ter para poder cobrar esse valor de R$ 100 de uma cliente que o salão anterior que você trabalhava cobrava 30 ou cobrava 40 do pé e mão, né? Então, assim, isso tem que medir. Vamos supor, eu sempre cito esse exemplo, que eu tenho um salão de ouro, lá em Dubai, onde tem aqueles sheiks milionários, e que o preço do corte de cabelo lá custa R$ 1.000. E que você, por corte de cabelo, vai ganhar R$ 200. Se a gente oferece aqui para qualquer profissional, 99% dos profissionais, que ele vai ganhar R$ 200 para cortar um cabelo, ele vai vir sem pestanejar e sem discutir. Mas, por outro lado, se ele descobrir que esses R$ 200 representa 20% do valor do corte, no caso lá do salão de ouro, que custa R$ 1.000, ele vai torcer o nariz. Então, só que olha só, aonde que esse salão está? O que esse salão tem? O que esse salão paga de custo para poder cobrar esse valor e ter essa clientela? Aí o profissional vai chegar lá sem cliente nenhuma e vai querer rachar pela metade o mérito por poder atrair aquele tipo de profissional? Não é interessante para ele chegar lá e ser muito bem remunerado financeiramente, em valor financeiro, e construir a sua clientela para depois de um tempo ele se tornar meio que imprescindível ao salão, a ponto dele falar assim, olha só, se eu sair do salão, essa clientela, eu vou conseguir carregar uma boa parte dessa clientela para um outro salão similar a esse. O profissional ter essa segurança, aí ele vai conseguir negociar uma comissão melhor. Então, o que eu falo para os profissionais que trabalham comigo, que eles começam, quando chega no salão sem nenhuma cliente, ele começa a trabalhar com um determinado valor de comissão para aquele serviço. E aí existem metas a serem alcançadas e essa comissão vai subindo conforme ele vai atingindo essas metas. Só que a gente tem sempre um pensamento de muito curto prazo, né? A gente quer pronto, tá, e se eu fizer no mês que vem tanto? Tá bom, só que aí você faz um valor 30% a mais no mês que vem. Aí no outro mês você cai de volta para 30%. Então a gente não se mede faturamento por mês. A gente se mede faturamento por ano, né? Então a gente não pode se prender, eu fiz esse mês tanto, então cadê? Eu estabeleço meta anual. A meta para mim é anual, porque aí num intervalo de um ano, que é um médio prazo, que você consegue mensurar se aquele profissional realmente está conseguindo progredir e numa curva ascendente com o seu faturamento, com a sua retenção de cliente. Porque a partir do momento que se esse profissional ele sai do salão e eu coloco um outro profissional do zero ali e ele fatura a mesma coisa, a gente está trocando 6 por meia dúzia e a gente identifica que esse profissional ele só está trabalhando com fluxo de clientes novos e não está fazendo uma retenção de clientela. Porque vamos supor, você entra, vou colocar em valores bem baixos, tá? Entra no salão, você começa a faturar R$ 1.000. Aí no mês seguinte você fatura 1.100. Aí no outro mês você fatura R$ 1.000 de novo. Aí no outro mês você fica 1.100. Você fica assim, sem subir. Então significa que aquela clientela que você atendeu naquele primeiro mês, no segundo mês ela não voltou. Ou no terceiro, ou no quarto, dependendo do serviço que você faz. Ela não voltou.
porque você está fazendo sempre o mesmo valor. A gente só consegue perceber que o profissional está evoluindo se ele está faturando R$1.000 no mês, no outro mês 1.100, no outro 1.300, no outro 1.500 e assim sucessivamente, até ele ter já um colchão de faturamento fixo, que se ele não pegar nenhuma cliente nova, ele vai fazer aquele faturamento independente de fluxo de salão, de cliente nova que vier, porque ele já tem aquela clientela na carteira dele, tá? Eu não estou falando que o profissional não tem que pegar cliente nova, deve pegar cliente nova, isso é ótimo e todo mundo tem que trabalhar para isso, tanto o profissional quanto o salão. Mas para medir esse faturamento, a gente tem que ver essa curva subindo. Então, o que eu falo para os profissionais, não adianta chegar e quando você vai barganhar ou negociar a comissão com o gestor do salão, você usar argumentos do tipo, mas eu visto a camisa da empresa, ou então, eu trabalho aqui há não sei quantos anos, eu estou aí para o que deve e vier, eu compro os meus horários. Isso daí não é argumento para negociação de comissionamento. O argumento é, olha só, olha quanto que eu fazia no ano passado e olha quanto que está a minha média anual esse ano. Olha a quantidade de clientes que eu atendi ano passado e olha a quantidade de clientes que eu tenho esse ano. Olha a minha agenda de quinta, sexta e sábado da semana que vem, que já tem clientela marcada, já está praticamente cheia, em relação ao ano passado, que a minha agenda ficava vazia. É dessa maneira que a gente consegue enxergar o profissional que está realmente crescendo e aí sim cabe aí uma negociação de aumento de comissão, porque é sempre por mérito, não é por tempo de casa, não é por cumprir horário de trabalho, isso aí é coisa de repartição pública. E o salão, como a maioria das empresas, vive de faturamento. Ele tem as obrigações dele para pagar, assim como vocês aí, né, profissionais, têm que pagar aluguel, comida, escola de filho, quem tem filho, e conta de luz, de telefone, de tudo, o salão também tem. E tudo aumenta da mesma forma. Né? O aluguel aumenta, o condomínio aumenta, os custos aumentam, os custos dos funcionários fixos, de recepcionista, etc., aumenta. Então, não adianta querer a pedir esse aumento de comissão usando esses argumentos. Isso aí é um ato falho. Quando o profissional fala para mim isso, eu falo, olha só, já pode parar. Porque não é assim que você vai conseguir aumento de comissão, mas sim do outro jeito, né? Através do mérito e da autoridade, né, que ele conquista perante o tempo com faturamento. É número. Infelizmente é número. O profissional confunde muito, às vezes, a chamada política paternalista, né? Que fica... Aí, às vezes, acaba fazendo um certo drama, falando que se sente desvalorizado porque chega um outro profissional e é mais valorizado. Gente, é número, faturamento. Se eu pudesse no meu salão, eu trabalhava com 3 profissionais, 4. Para que a gente tem que ficar toda hora testando? Às vezes, a gente tem que trocar um profissional porque aquele profissional não está atingindo aquela performance que aquela cadeira ali exige. O dono do salão, que tem uma gestão ali na ponta do lápis firme, ele divide a quantidade de cadeiras dele pelo custo. Vamos dizer que o salão custe R$20.000 de custo fixo por mês para o dono do salão, envolvendo aluguel, luz, funcionários fixos, todos os custos para aquele contador, para aquele salão funcionar. Aí ele tem 10 cadeiras no salão. Ou seja, se o salão custa R$20.000 por mês, cada cadeira daquela custa pelo menos R$2.000 por mês de faturamento, no caso, para o salão. Então, se o salão paga 50% de comissão para esses profissionais, significa que ele tem que faturar quanto? R$40.000, né? Para poder sobrar R$2.000 por cadeira para pagar os custos do salão. Eu não estou nem falando aí de lucro do salão. Então, o profissional que hoje em dia é um empreendedor, microempreendedor ou somente empreendedor, tem que estar atento a isso também, porque o profissional, quando ele começa a trabalhar, ele não tem um prejuízo, a não ser que ele inicial, ele não larga de menos, por exemplo, a não ser que o profissional tenha um auxiliar, mas vamos supor que um profissional que é MEI e não tem auxiliar,
ele não larga de menos, ele larga ali zerado. Tudo que ele fizer ali vai ser contabilizado para a remuneração dele no final do mês. Aí vai descontar lá o que tem que descontar de produto, ou de descartável, ou o acordo que ele tem com o salão dele. O salão, ele larga todo mês de uma conta negativa. Por quê? Porque a partir do momento que começou o mês, ele já tem que pagar o aluguel daquele mês, vai ter que pagar o condomínio, vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar os funcionários, vai ter que pagar os produtos, a toalha, o contador, o telefone, a manutenção, inúmeros custos fixos só para o salão abrir as portas. Então, se ele não fizer aquele determinado valor no final do mês, ele fica no prejuízo. O profissional não. Óbvio que o profissional tem as suas contas fixas particulares, assim como o gestor do salão também tem. Então, se o profissional precisa de R$2.000 para viver, por exemplo, significa que ele tem que faturar lá R$4.000, R$5.000 bruto ou R$6.000 para no final sobrar aqueles R$2.000 limpo na mão dele, né? Só que se ele faturar menos do que essa meta aí de 5, 6 mil, faturar 2.000, ele não vai ter prejuízo, ele não vai chegar no final do mês e vai ter que pagar para o dono do salão a diferença do que aquela cadeira custa para o dono do salão. Mas, para o dono do salão, ele precisa daquele faturamento daquela cadeira. Então é isso que a gente, né, os profissionais, precisam entender, que o custo da operação daquele lugar que você trabalha. Se você trabalha num lugar que é muito caro e que o custo dos serviços é muito alto, a clientela é muito alto, muito provavelmente o custo fixo desse lugar, desse salão, ele vai ser muito mais caro do que um salão que cobra, vamos supor aí, R$20 para cortar um cabelo, tá? Nada contra esse salão, né? Cada um tem o seu mercado, existe aí, né? O Brasil é imenso, é gigante, existem todas as classes sociais e a economia gira em cima de tudo, né? Então, agora, se você escolhe trabalhar em determinado salão, você tem que estar ciente dos custos daquele salão e de quanto custa a sua cadeira, o seu espacinho ali para você poder trabalhar e fazer acontecer, tá? Então, essa aí é a minha dica. Sempre faça conta, converse, dialogue com o gestor do salão, fala assim, peça metas, fala assim, olha só, eu quero ganhar tanto, eu quero ganhar 40%, eu quero ganhar 50%. O que eu preciso fazer para poder ganhar esse comissionamento? Entendeu? Aí você conversa e ele vai te explicar, e aí você negocia com ele, e aí entra em acordo ou não, ou vai procurar um salão que se adeque às suas necessidades, aos seus desejos. Porque a maneira, né, de você conseguir isso é com essa negociação. Então, a partir do momento que o proprietário do salão, o gestor do salão, achar que você é imprescindível para o salão e que aquela clientela está realmente muito conectada com você, que você realmente fidelizou aquela clientela, que você já produz um faturamento X para aquele salão, que é muito interessante financeiramente para ele, o salão vai ter interesse em negociar, em oferecer uma condição diferenciada para você permanecer ali e continuar crescendo, né, dentro dos acordos ali, dentro de uma integridade que seja interessante e viável para o salão e que também seja interessante e boa para o profissional, né? Porque também não adianta o profissional, às vezes, se vender, vamos dizer assim, para um outro salão que oferece mundos e fundos para ele, só que ele não vai oferecer as ferramentas para o profissional continuar crescendo. Então, isso é bem comum. Profissional que às vezes muda de salão, já tive alguns casos disso. O profissional muda de salão por causa de 5% a mais, ou que seja 10% a mais, e ele vai para outro salão e o salão não tem clientela para oferecer para ele. E ele não conseguiu conquistar aquela clientela, aquele faturamento no salão que ele estava, que seria bom para ele, né, que era a meta dele, que satisfazia as suas necessidades, seus objetivos, e aí ele recebe uma proposta de outro salão, ou ele se vende para o outro salão, dizendo que tem um faturamento X, o outro salão precisando de colocar faturamento para dentro, fecha com aquele profissional, oferece uma comissão maior para ele, aí ele chega lá, além dele não conseguir levar aquelas clientes todas, porque é muito comum perder clientela de um salão para o outro, ele não consegue fazer novas clientes, porque o salão não tem fluxo de cliente, injetando clientes novas para o profissional trabalhar.
E aí, aquele aumento de comissão vira pó, porque você ganhar 10% de aumento de zero é zero, né? E às vezes você está trabalhando num salão com uma comissão menor, porque aquele salão precisa de fechar aquela conta, que é interessante para o salão, por isso que ele permitiu até o profissional sair. E aí o profissional vai para esse outro salão e não consegue mais pegar cliente. Aí ele está lá com a comissão dele de 50%, de 60%, às vezes de 70% de zero. E eu falo isso. Olha só, 50% de zero é zero. 30% de 1.000 é 300. 30% de 10.000 é 3.000. Entendeu? Então, tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem perguntado e muito bem combinado, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí, compartilha com alguém. Se você tem alguma dúvida, aproveita, que ainda não tem muita gente olhando esses vídeos, né? Meu canal é relativamente novo. Eu vou fazer, pelo menos, me comprometer a botar um vídeo por semana. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à remuneração, formas de comissionamento, até mesmo alguma coisa burocrática, pode colocar aí nos comentários. Enquanto não tiver muitos comentários, eu respondo todo mundo, tá bom? Até o próximo.